Pesquisa sobre mediunidade. De Gabriel Delany, 1898. Segunda parte. Continuação do capítulo 3. A Sociedade Inglesa de Pesquisas Psíquicas. Nos Proceedings, encontramos ensaios sobre todos os tipos de transmissão de pensamento, feitos com pessoas diferentes, em condições extremamente variadas, e por comitês de investigadores que estudavam de modo independente. Os resultados dessas enquetes são concordes e confirmam a ação de uma mente sobre outra. Uma classe importante, e particularmente interessante, de fenômenos é aquela em que, estando afastada qualquer correspondência pelos órgãos sensoriais, o paciente procura reproduzir um desenho executado pelo experimentador ou por um assistente. Neste último caso, é necessário que a pessoa que deseja fazer a transmissão fiche o desenho com a maior atenção. Entre os membros que participaram dessas experiências, devem-se citar Gurney, psicólogo, R. W. H. Mears, professor em Cambridge, Barrett, professor de física em Dublin, Balfour Stewart, professor de física em Manchester, membro da Real Sociedade, Dr. Olivier Lodge, professor de física em Liverpool, membro da Real Sociedade, Guthrie, professor de física em South Kensington. Citamos ainda os doutores Sears, Ila Greaves, o professor Sidgwick e sua esposa, e os senhores Mabir e Small. Eis a seguir exemplos de transmissões de imagens mentais que aconteceram na presença do Sr. Malcolm Guthrie e do professor Erdmann. A paciente, Sra. Help, fica sentada e os objetos escolhidos ficam escondidos por uma cortina estendida atrás dela. As experiências acontecem sem contato. O agente olha fixamente para os objetos. 1. Objeto pensado. Papel vermelho recortado em forma de oveiro, com um ovo branco dentro. Objeto adivinhado. Uma coisa vermelha, mais comprida do que larga. 2. Objeto pensado. Papel azul em forma de moringa. Objeto adivinhado. É azul. É mais largo no alto do que no meio, depois de novo o mais largo. É como uma moringa, desenha uma moringa. 3. Objeto pensado. Papel vermelho recortado em forma de vaso. Objeto adivinhado. É vermelho, só consigo ver a cor. 4. Objeto pensado. Um ralador novo. Objeto adivinhado. Algo que brilha. Prata ou aço longo e cortante. 5. Objeto pensado. Uma rodela em madeira sobre um fundo preto. Objeto adivinhado. Não consigo distinguir isso. 6. Objeto pensado. Uma rodela vermelha. Objeto adivinhado. É vermelho. 7. Objeto pensado. Mesmo objeto da quinta experiência. Objeto adivinhado. Há alguma coisa vermelha ao redor. Amarelo avermelhado, algo leve. 8. Objeto pensado. Papel prateado, recortado em forma de bule. Objeto adivinhado. É de prata brilhante, como uma caldeira. É um bule. 9. Objeto pensado. Um retângulo alongado amarelo. Objeto adivinhado. É amarelo. É mais comprido do que largo. 10. Objeto pensado. Uma moeda de ouro. Objeto adivinhado. É amarelo brilhante. De ouro. É redondo. 11. Objeto pensado. 3 de copas. Objeto adivinhado. É uma carta com pontos vermelhos. 3 ou algo assim. 12. Objeto pensado. 5 de paus. Objeto adivinhado. É outra carta com 5 pontos pretos. 13. Objeto pensado. 8 de ouros. Objeto adivinhado. É outra carta com muitos pontos vermelhos. 10. 14. Objeto pensado. Uma carta com 2 cruzes vermelhas. Objeto adivinhado. É uma coisa amarela e clara. Não vejo bem.
É uma carta com pontos vermelhos. Não enxergo. 15. Objeto pensado. Sem objeto. Imagina-se uma cruz branca num fundo preto. Objeto adivinhado. Vejo qualquer coisa branca e preta. Vejo duas linhas. Já percebemos que as sensações do magnetizador são experimentadas bem exatamente pelo paciente. A forma de reprodução dos desenhos às vezes apresenta variações. Frequentemente só uma parte do objeto é reproduzida, às vezes ocorre a inversão da direita para a esquerda ou de cima para baixo. Mas com frequência encontram-se alguns traços característicos, ou analogias que testemunham que houve ação sobre o cérebro do percipiente. Por exemplo, um 8 é reproduzido sob a forma de um haltere. Tesouras são representadas por dois grandes círculos com uma barra no meio. Em vez de um X, uma cruz. Uma cabeça de gato, quando o desenho representa o animal visto de costas, 24. Ou então, ainda, uma só letra, um C em vez de um A e de um B entrelaçados. Acontece também que a reprodução seja enfeitada por desenhos fantasistas que não existem no original. Uma simples flecha, por exemplo, será desenhada com floreios e atributos heráldicos. Início da nota do redator, 24. Flammarion, Camille, Inconnuet les problèmes psychiques, ver na página 353, reproduções de desenhos sugeridos, confrontados com os originais. Fim da nota do redator. Segundo o professor Barrett, transmissões dessa espécie se produzem mesmo quando os operadores são separados por um tabique. Uma vez foi feita a seguinte experiência: tapou-se as orelhas do paciente com massa de vifraceiro, uma fronha de travesseiro foi-lhe enfiada na cabeça, e no entanto a transmissão de pensamento foi um sucesso. Observou-se um espaço de 30 pés entre o agente e o paciente, de modo que ficassem separados por duas portas fechadas. Mesmo nessas condições, que foram seriamente fiscalizadas, a ação psíquica à distância se produziu. Transmissão da vontade durante o estado magnético. O Marquês de Puységur conta que sua paciente Magdalene, em sonambulismo e posta em contato com um certo Sr. Mitoward, químico, obedecia às ordens mentais que este, previamente, havia informado aos assistentes. Eis o relato, 25. Início da nota do redator, 25. Puységur, do Mangetisme Animal, páginas 15 e 24. Fim da nota do redator. Tendo, pois, posto Magdalene em contato com o Sr. Mitoward, deixei ao seu inteiro dispor e afastei-me para um canto da sala. Depois de fazê-la andar e sentar-se, de tê-la feito pegar diferentes objetos, tanto em cima da lareira como sobre as mesas, o que, conforme a presteza com que ela obedecia às suas intenções, me fazia conjeturar quanto à sua direção, o Sr. Mitoward parou, e de pé, na frente dela, sem fazer qualquer movimento, ficou profundamente concentrado. No mesmo instante, a sonâmbula leva a mão a um bolso do seu fraque, mergulha até o fundo e traz consigo 5 pequenos parafusos que ele tinha posto lá, na verdade, com a intenção de que ela os pegasse. Numa sessão, diz La Fontaine, escreveram o nome de uma senhora num pedaço de papel, deram-me o papel, e um instante depois via-se a sonâmbula levantar, apanhar um buquê e levá-lo à senhora indicada, 26. Registramos a seguir um fenômeno observado pelo Dr. Beaunis, cujo testemunho já relatamos, 27. O professor Beaunis estava com o Dr. Liebaut. Início da nota do redator, 26. La Fontaine, L'Arte de Magnetiser, página 99. 27. Beaunis, H. Um fait de suggestion mentale. Revue Philosophique, número 2, 1886. Fim da nota do redator. O paciente é um homem jovem, excelente sonâmbulo, saudável, meio tímido.
Acompanhava a casa do Sr. Liebault sua prima, também ótima sonâmbula, que está sendo tratada pelo hipnotismo devido a perturbações nervosas. O Sr. Liebault adormece o paciente, durante o sono, lhe diz. Ao despertar, o senhor executará a ordem que lhe será dada mentalmente pelas pessoas presentes. Então, a lápis, escrevo no papel, abraçar sua prima. Escritas estas palavras, mostro o papel ao Dr. Liebault e às poucas pessoas presentes, recomendando-lhes que lessem só com os olhos, sem dizer uma única palavra, e acrescento, quando ele acordar, pensem firmemente no ato que deve executar, sem nada dizer e sem fazer qualquer gesto que possa dar-lhe uma pista. Acordamos o paciente e aguardamos os resultados da experiência. Logo depois, vemo-lo rir, escondendo o rosto com as mãos, e isso continua por algum tempo, sem outro resultado. Pergunto-lhe então: que é que o senhor tem? Nada. Em que está pensando? Não há resposta. O senhor sabe, digo-lhe, que deve fazer uma coisa na qual pensamos. Se não quiser fazê-lo, diga-nos pelo menos em que está pensando. Não. Se não quiser dizê-lo em voz alta, acrescento, diga-me baixinho ao ouvido, e aproximo-me dele. Abraçar minha prima, diz-me ele. Dado o primeiro passo, o restante da sugestão se cumpre espontaneamente. Bem incrédulo durante muito tempo, o Sr. Ochorowicz teve oportunidade de observar uma paciente sensível com a qual fez uma certa quantidade de experiências que o convenceram. Eis uma delas, 28. Início da nota do redator, 28. Ochorowicz, La Suggestio Mentale, página 106. Fim da nota do redator. 24 de janeiro. A paciente está adormecida, na poltrona. Ordem sugerida mentalmente, 39. Soprar uma vela em cima do piano. Execução. Ela se levanta. Dirige-se para mim, depois para o piano. Fica tão perto da vela que eu mesmo assopro com medo que sua roupa pegue fogo. Ordem sugerida mentalmente. Dei a vela. Execução. Toca música tateando. Retiraram dela. Ordem sugerida mentalmente, 40. Dei a mão esquerda, seguro-a pela mão direita. Execução. Ela levanta a mão esquerda e me dá. Ordem sugerida mentalmente, 41. Venho até aqui, esta experiência foi feita com muitas precauções, a sonâmbula não sabia que eu tinha saído e que atuava a vários metros de distância, do fundo do corredor. Execução. Franzir de sobrancelhas. Ela se levanta. Estende o braço direito, adianta-se, abre a porta e vai diretamente para o corredor, onde corro ao seu encontro. Assistimos aqui uma ação produzindo-se de um aposento a outro, mas a ordem mental pode ser dada a uma distância bem maior, como mostrou o Sr. Dussart, 29. Este fez com pleno êxito mais de 100 sugestões mentais puras, a distâncias que variavam entre 200 metros e 7 quilômetros. Num dos casos, o despertar produziu-se a esta última distância, e o paciente anunciou aos seus pais que a vontade do doutor é que o tinha tirado do sono. Outra vez, a ação magnética do pai foi entravada pela vontade do doutor, que chegou ao paciente de uma distância de 10 quilômetros. O doutor Dufay atuou de modo semelhante sobre 3 pessoas e, num caso, seu pensamento se fez sentir a 112 quilômetros de distância. Em seguida vamos ver, ao estudar a transmissão de pensamento em pessoas acordadas, que a distância entre os dois operadores em nada parece prejudicar a ação psíquica. Início da nota do redator, 29. Dussart, Tribune Medicale, 16 e 30 de maio de 1875. Ver também Revista Científica e Moral do Espiritismo, ano 1898. Fim da nota do redator. A transmissão de pensamento durante a vigília.
Talvez se lembrem do barulho que houve na França há uns 20 anos em torno dos ledores de pensamento, entre os quais o Sr. Cumberland foi um dos mais hábeis. Sabe-se que a experiência consiste em encontrar um objeto escondido por uma pessoa da assistência, a quem o paciente dá a mão. Este é dirigido involuntariamente pelo operador, cuja mão, inconscientemente, executa uma série de pequenos movimentos, segundo os quais o paciente adivinha o lugar para onde deve ir e o objeto que deve pegar. Logo se percebe, porém, que o contato não era necessário para a transmissão de uma impressão, e que não somente se podia, sem a intervenção de qualquer sinal, ordenar atos, como também indicar um objeto pensado por um experimentador. O Sr. Charles Richet, 30, teve a feliz ideia de aplicar à transmissão de pensamento o cálculo das probabilidades. Se um observador olha sucessivamente cartas que o paciente deve identificar, é fácil saber se o número de resultados exatos supera o que o cálculo indica como devidos ao acaso. Numa série de 2.997 experiências, ele obteve 789 acertos, quando o número provável seria 732. A possibilidade de que esse resultado não seja atribuível ao acaso, e sim produzido por uma conexão causal, é expresso pela relação de 999.999.999 a 1, o que equivale à certeza de que houve transmissão de pensamento. Depois, os Proceedings publicaram o resultado de 17 séries de experiências. O número total de experiências foi 17.653, o número total de sucessos, 4.760, o que supera em 347 o indicado pelo cálculo. Início da nota do redator, 30. Richet, Charles, Revue philosophique, la suggestion mentale et le calcul des probabilités, dezembro de 1884. Fim da nota do redator. O professor Lombroso, 31, convenceu-se, com um certo piquant, de que a transmissão do pensamento é possível, quando todas as precauções são tomadas para evitar qualquer contato. Sem tocar em nada, com os olhos vendados e os ouvidos tapados, Pickman adivinhou exatamente, 9 vezes em 10, cartas previamente indicadas por Lombroso. As mesmas experiências feitas pelo célebre criminalista com um jovem médico dão 6 resultados exatos em 12 tentativas. Início da nota do redator, 31. Lombroso, Pickman et la transmission del pensiero, Gas. Lit. Volume 14, página 12, Turim, 1892. Fim da nota do redator. Pode-se, igualmente, transmitir números. Numa série de experiências instituídas pelas senhoritas Wingfield, o paciente devia adivinhar um número de 2 algarismos, de 10 a 99. Em 2.614 tentativas obtiveram-se 275 acertos, quando o número provável seria 29. Mais tarde, em junho de 1886, as senhoritas Wingfield, em 400 experiências, obtiveram 27 êxitos completos, ao passo que o número provável seria 32. Início da nota do redator, 32. Quanto à transmissão de números, ver especialmente o artigo da Sra. Sidgwick nos Proceedings, 15. Fim da nota do redator. Pensado em William Stubbs. Adivinhado, resposta 1, William Stubbs. Adivinhado, resposta 2, não soube responder. Pensado em Elisa Holmes. Adivinhado, resposta 1, Elisa H. Adivinhado, resposta 2, não soube responder. Pensado em Isaac Harding. Adivinhado, resposta 1, Isaac Harding. Adivinhado, resposta 2, não soube responder. Pensado em Sofia Sal. Adivinhado, resposta 1, Sofia Sal. Adivinhado, resposta 2, não soube responder.
Pensado em Esther Willis. Adivinhado, resposta 1, Cassandra. Adivinhado, resposta 2, Esther Wilson. Pensado em Donny Bones. Adivinhado, resposta 1, Donny Bones. Adivinhado, resposta 2, não soube responder. Pensado em Timothy Taylor. Adivinhado, resposta 1, Tom. Adivinhado, resposta 2, Timothy Taylor. Pensado em Sterogli. Adivinhado, resposta 1, Sterogli. Adivinhado, resposta 2, não soube responder. Pensado em Arthur Higgins. Adivinhado, resposta 1, Arthur Higgins. Adivinhado, resposta 2, não soube responder. Pensado em Alfred Henderson. Adivinhado, resposta 1, Alfred Henderson. Adivinhado, resposta 2, não soube responder. Pensado em Amy Frogmore. Adivinhado, resposta 1, Amy Frogmore. Adivinhado, resposta 2, Amy Frogmore. Pensado em Albert Sinelgrove. Adivinhado, resposta 1, Albert Grover. Adivinhado, resposta 2, Albert Sinelgrove. Palavras inventadas, simulando nomes próprios, foram sugeridas por concentração mental, às crianças da família Creary, pelos Srs. Mears e Gurnley. Eis um quadro que resume essas experiências verdadeiramente convincentes. 33. Início da nota do redator. 33. Schrenck, sur la télépathie et la clairvoyance, Annales des sciences physiques, 1891, página 86. Fim da nota do redator. Experiência de transmissão de pensamento, 17 de abril de 1882. Agentes, Srs. Mears e Gurnley. Pacientes, crianças da família Creary, no estado normal. Devemos atribuir esses sucessos a uma sensibilidade rara dos pacientes, e provavelmente a qualidades experimentadores, porque em outras experiências os resultados perfeitos foram menos numerosos. Veremos a seguir as experiências feitas em Brinton, a 3 de dezembro de 1882. O agente, operador, foi Douglas Blackburn e o percipiente, paciente, G. A. Smith. Edmund Gurney e F. W. H. Mears estabeleceram as condições, a sequência e o modo da experiência, e garantiram, graças à atenta vigilância que exerceram, que nenhuma comunicação ou indicação inconsciente pode acontecer entre o agente e o paciente. Pensado em Barnard. Adivinhado, resposta 1, Arland. Adivinhado, resposta 2, Barnard. Adivinhado, resposta 3, não soube responder. Pensado em Bellairs. Adivinhado, resposta 1, Humphreys. Adivinhado, resposta 2, Ben Nevis. Adivinhado, resposta 3, Benares. Pensado em Johnson. Adivinhado, resposta 1, Jobson. Adivinhado, resposta 2, Johnson. Adivinhado, resposta 3, não soube responder. Pensado em Regent Street. Adivinhado, resposta 1, Rembrandt Street. Adivinhado, resposta 2, Regent Street. Adivinhado, resposta 3, não soube responder. Pensado em Obose. Adivinhado, resposta 1, Anter. Adivinhado, resposta 2, não soube responder. Adivinhado, resposta 3, não soube responder. Pensado em Black. Adivinhado, resposta 1, Drake. Adivinhado, resposta 2, Black. Adivinhado, resposta 3, não soube responder. Pensado em Queen. Adivinhado, resposta 1, Keshi. Adivinhado, resposta 2, Queen. Adivinhado, resposta 3, não soube responder. Pensado em Wissenschaft. Adivinhado, resposta 1, Wissi. Adivinhado, resposta 2, Wissenschaft. Adivinhado, resposta 3, não soube responder.
Todas as experiências que relatamos aconteceram enquanto o operador e o paciente estavam na mesma sala, ou separados apenas por um biombo e, finalmente, em 2 aposentos vizinhos cuja porta estava fechada. As mais minuciosas precauções foram tomadas para eliminar a possibilidade de erros como transmissão de sensações olfativas, concordância de associações de ideias, fraude, movimentos inconscientes, sugestão verbal, etc. Então parece certo que o pensamento se exterioriza, independentemente de qualquer mediação sensorial. Para que não fique nenhuma sombra de dúvida a esse respeito, assinalaremos a atuação a grande distância de um operador sobre seu paciente. Ação à distância sobre um paciente acordado. Tem-se zombado muito dos magnetizadores devido à sua crença no fluido magnético. Porém, se hoje não conseguimos admitir um desprendimento fluídico, no sentido de uma substância saída do corpo, de uma emanação física, devemos necessariamente imaginar uma irradiação dinâmica para explicar como um magnetizador atua sobre um paciente através de paredes, ou de muralhas, quando a imaginação não pode desempenhar papel algum, já que se opera sem que o paciente o perceba. Não está mesmo demonstrado que as ondulações que se propagam no espaço não tragam consigo partículas materiais infinitamente pequenas, porque os trabalhos de Reichenbach sobre o Wood mostram que as centelhas que saem incessantemente de todos os seres vivos ondulam como chamas quando o ar é agitado. 34. As recentes experiências do Dr. Le Bon, 35, e do Sr. G. Dien estabelecem que certas reações químicas produzem emanações que ionizam o ar e descarregam o eletroscópio. Portanto, não seria impossível que o corpo humano, que é um laboratório em contínua atividade, emitisse corpúsculos infinitamente pequenos que seriam levados pelas vibrações dinâmicas que se propagam no espaço. Mas abandonemos as hipóteses para considerar apenas os fatos, que são numerosos e convincentes, para provar a ação à distância de um homem sobre outro. Início da nota do redator, 34. Reichenbach, Le Fluide des Magnetisateurs. Ver também, do mesmo autor, L. Exteriorisation de la Sensibilité. 35. Le Bon Revue Scientifique, La Transparence de la Matière et la Lumière Noire 4 de abril de 1900, IME. Curie, Les Nouvelles Substances Radioactives, 24 de julho de 1900. Fim da nota do redator. Mesmer foi o primeiro a fazer uma demonstração desse fenômeno. Em 1775, no castelo de Rochow, na Hungria, na presença do sábio austríaco Seifert, fez com que um paciente, que estava numa sala contígua e que não podia ver os gestos do grande magnetizador, executasse atos variados. A ação se produzia ou era suspensa conforme Mesmer atuava ou parava, e as sensações transmitidas eram as que Mesmer queria provocar. 36. Início da nota do redator. 36. Kerner, J. Franz Anton Mesmer aus Schwaben, página 23. Fim da nota do redator. Desde que o magnetismo foi praticado na França, percebeu-se que a presença do operador na mesma sala em que o paciente se encontrava não era necessária para produzir o sono. O Marquês de Dampierre e Bruno citam casos assim. 37, mas os fatos melhor constatados são indubitavelmente os que Dupotet produziu em 1820 no Hotel Dieu, Hospital de Caridade. 38. No dia 4 de novembro, o Dr. Son, médico do hospital, propôs que Dupotet adormecesse uma paciente, a senhorita Sanson, ficando num consultório fechado à chave separado por uma espessa parede da peça onde estaria doente. Ele aceitou. Combinaram um sinal e, quando o paciente chegou, fizeram-na sentar, de costas, a 3 ou 4 pés da parede.
Ao sinal convencionado, Dupotet começou a magnetizar, observando o mais profundo silêncio, sem fazer o mínimo ruído que pudesse denunciar-lhe a presença. 3 minutos depois, a senhorita Sanson estava dormindo. A 7 de novembro seguinte, a mesma experiência foi feita diante do professor Heckhammer, e o resultado foi igual ao da primeira vez. Uma terceira tentativa foi coroada de êxito, embora operassem sobre a paciente na sala onde ela estava deitada e a mais de 20 pés de distância. Tentou-se explicar esses resultados pela autossugestão da paciente que, ao ver o Dr. Usson numa hora inesperada, teria desconfiado que pretendiam adormecê-la. Início da nota do redator, 37. Réflexions impartiales sur le magnétisme animal etc. E de Lausanne, des principes et des procédés du magnétisme animal et de leurs rapports avec la physique et la physiologie, tom 1, páginas 12 seguintes. 38. Dupotet, traité complète de magnétisme animal, páginas 55 a 60. Fim da nota do redator. A contraprova, porém, foi favorável à hipótese da ação à distância, já que a paciente, levada ao consultório do Dr. Usson, colocada no mesmo lugar da vez anterior, diante da qual se disse as mesmas palavras e fez-se os mesmos gestos, não adormeceu, o que prova que sua imaginação não interviera na primeira vez para colocá-la em sonambulismo. Depois, mal Dupotet começa a magnetizar, sem que a senhorita Sanson o perceba. Ela adormece. 5 anos depois, o Dr. Froissart repetia essas experiências em casa, com pleno sucesso e em condições que nada deixavam a desejar. La Fontaine, 39, em Rennes, adormeceu seu paciente sem que este tivesse sido prevenido, atuando sobre ele de um andar a outro do hotel, para onde tinha descido. Em Saint-Mars-la-Pile, ele conseguiu mostrar a realidade da ação dita magnética mergulhando o paciente em sono, embora entre eles houvesse uma distância de meio quilômetro. Vimos o Dr. Dussart atuar a 700 metros de distância e, num caso, a 12 quilômetros. Início da nota do redator, 39. Ver a obra do Dr. Oshorovitz, La Sugestio Mentale, onde esse caso e o do Sr. Richet são narrados detalhadamente, páginas 426 e seguintes. Fim da nota do redator. O professor Charles Richet contou que durante seu internato na Hospital Beaujon, por 2 vezes adormeceu uma enferma, permanecendo na sala de plantão, enquanto a paciente estava deitada na sua cama. O Dr. Eric Hort relata que, clinicando em Perpignan, teve oportunidade de magnetizar uma senhora sobre a qual adquiriu grande poder. Era-lhe possível atuar sobre ela a 300 metros de distância, escolhendo horas em que o sono normal jamais se produzia. O Dr. Moin consignou observações de ações à distância na sua tese doutoral, 40. Os senhores Gilbert e P. Janet, 41, estudaram a ação à distância numa paciente muito sensível, chamada Leonie, e puderam convencer diversos observadores, como os senhores Oshorovitz, Marillier, Paul Janet, da sua capacidade de pôr aquela mulher em sonambulismo, embora ela morasse a 500 metros de distância do consultório do Dr. Gilbert. Em 22 experiências, ocorreram 6 insucessos, 3 logo no início, quando o hábito sonambúlico ainda não estava bem estabelecido, 1, mais tarde um pouco, após uma interrupção das sessões por alguns dias, e 2 quando a paciente resistiu mais de meia hora antes de adormecer. Em suma, 16 sucessos precisos e completos. Início da nota do redator, 40. Motin, Le Diagnostic de Suggestibilité. 41. Janet, P. Bulletin de la Société de Psychologie et Physiologie, maio de 1886. Fim da nota do redator. Deve-se crer, acrescenta o Sr. P. Janet, que por 16 vezes houve uma coincidência fortuita, embora exata.
A suposição talvez seja meio inverossímil, houve sugestão involuntária de nossa parte? Só posso responder uma coisa, que muito sinceramente tomamos todas as precauções possíveis para evitá-la. Em Paris, o Sr. Richet fez 39 experiências com Leone e obteve 5 sucessos. Ao falar das experiências felizes, ele diz, 42. Início da nota do redator, 42. Richet, Charles, Hipnotismo e a Grande Distante, Comunicação à Sociedade de Psicologia e Fisiologia, Revue de Hipnotisme, 1º de janeiro de 1888. Fim da nota do redator. Só 2 hipóteses se apresentam, houve simples acaso, ou ação à distância. É bem difícil admitir a primeira hipótese, a do acaso puro e simples. Por outro lado, cerquei-me das mais minuciosas precauções para evitar a fraude, a suspeita, o despertar da perspicácia, que é tão grande nesses doentes. Sobra, então, a ação à distância. Ora, meu êxito nas condições mais severas possíveis, obriga-me a reconhecer-lhe a existência. Isto é categórico. A mais séptica das ciências é obrigada a admitir a atuação à distância de um magnetizador sobre seu paciente. Dizemos magnetizador, porque é evidente que o hipnotismo não tem nada a ver com isso. Percebe-se que os observadores servem-se desse vocábulo para não assustar demais os sensíveis ouvidos dos seus confrades cientistas, já suficientemente horrorizados com essas novidades que põem em evidência a falsidade das suas teorias favoritas. Mas precisamos ir ainda mais longe, e constatar que o que acontece entre magnetizador e paciente ocorre na vida diária, ou seja, a transmissão de pensamento é um fenômeno relativamente frequente entre pessoas unidas por laços de parentesco, de afeição ou de afinidade. Deu-se a essa ação o nome de telepatia. No capítulo seguinte estudaremos. Agora que temos certeza da possibilidade de transmitir o pensamento sem intermediário sensorial, torna-se urgente especificar em que condições esse fenômeno pode produzir-se, e nos perguntamos em que medida ele pode servir para a explicação das mensagens automáticas que relatam fatos desconhecidos pelo escrevente, mas cuja autenticidade pode ser confirmada por um assistente. Condições necessárias para que se produza a sugestão mental entre magnetizador e paciente. Até aqui, só relatamos resultados, sem nos ocuparmos das circunstâncias que favorecem ou entravam a sugestão mental. É muito importante, no entanto, observar que ela não se produz regularmente, embora tenha sido possível constatá-la, uma vez ou outra, entre um operador e seu paciente. Ao mesmo tempo que mencionamos os sucessos, falamos também dos fracassos sofridos pelos senhores Gilbert, Janet, Oshorowitz, Charles Richet, de modo que devemos concluir daí que essa transmissão depende de uma certa convergência de circunstâncias, que não se encontram reunidas quando a experiência fracassa. Precisamos então examinar, separadamente, o estado do magnetizador, o do paciente, e a relação que os liga quando a sugestão mental se realiza. O operador. Segundo os relatórios das comissões da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, resulta que um estado séptico do agente é desfavorável à transmissão, porque esse estado impede a participação intensiva da vontade para a atividade de concepção. Todos os assistentes parecem ter influência no resultado do fenômeno, e o estado de espírito do observador com relação ao objeto da prova está no mesmo caso. Para que possa sugerir mentalmente uma ideia, é indispensável que o operador se concentre, se isole e pense nitidamente. Nas experiências que aconteceram no Havre com Leone, o Dr. Gilbert e o Sr. P. Janet tinham por hábito recolher-se no seu consultório para ficarem a salvo de distrações. Num caso, 43, de tanto concentrar seu pensamento, o Dr. Gilbert teve uma forte síncope.
Numa outra experiência, o Sr. P. Janet isolou-se e empregou toda sua vontade para ordenar a Leonie, a aproximadamente 1 quilômetro de distância, que caísse em sonambulismo. 44. O que aconteceu? Início da nota do redator. 43. O Choroix, La Suggestio Mentale, página 128. 44. O Choroix, La Suggestio Mentale, página 138. Fim da nota do redator. Para dizer a verdade, talvez não seja tanto a intensidade da vontade que entra em jogo, é principalmente a clareza da visão interior e a fixidez da imagem mental que o operador deve manter no cérebro. Nem todos os experimentadores são igualmente capazes de concentrar seu pensamento e, consequentemente, de formar uma ideia exata do que deve ser transmitido. Com muita frequência assistimos a tentativas de transmissões mentais que com algumas pessoas eram bem-sucedidas, com outras, fracassavam, porque estas últimas, quando queriam executar um ato, não sabiam decompor a série de movimentos que o paciente deve executar para realizar o pensamento do agente. Um relato do Sr. Chorowitz mostra bem a necessidade dessa enumeração sucessiva. 45. A enferma adormecida deve se levantar, dirigir-se ao piano, pegar uma caixa de fósforos, levá-la ao doutor, acender um deles, depois voltar ao seu lugar. Eis a série de injunções mentais do operador acionando a paciente. Início da nota do redator. 45. Janet, P.L. Automatisme Psychologique, página 94. Fim da nota do redator. Sugestões mentais: levantar. Movimentos do paciente: levanta-se com dificuldade. Aproxima-se de mim. Sugestões mentais: vá ao piano. Movimentos do paciente: ela vai ao piano, mas passa diante dele. Sugestões mentais: volte. Movimentos do paciente: ela volta. Sugestões mentais: para trás de novo. Movimentos do paciente: ela se dirige para a porta. Sugestões mentais: detenho-a pela mão. Movimentos do paciente: ela volta ao piano. Procura muito alto. Sugestões mentais: mais embaixo. Movimentos do paciente: sua mão se abaixa. Sugestões mentais: pegue a caixa. Movimentos do paciente: ela toca na caixa, depois recua. Sugestões mentais: pegue a caixa. Movimentos do paciente: toca de novo a caixa e a pega. Sugestões mentais: vem até aqui. Movimentos do paciente: ela vem. Quer me entregar a caixa. Sugestões mentais: acenda. Movimentos do paciente: tira um fósforo. Sugestões mentais: acenda. Movimentos do paciente: acende. Sugestões mentais: volte ao seu lugar. Movimentos do paciente: ela volta. Independentemente da necessidade de saber dirigir e concentrar nitidamente seu pensamento, o operador que adormece um paciente influi sobre o tipo de sonambulismo, por sua ação pessoal. A individualidade psicofisiológica desempenha um importante papel, porque, como iremos ver, há um estado especial no qual o paciente pode receber o pensamento. Isso nos leva a falar novamente da relação magnética, cuja existência já assinalamos. 46. Início da nota do redator. 46. Janet, P.L. Automatisme Psychologique, página 81. Fim da nota do redator. Que é essa relação? Um sonâmbulo adormecido pelos processos magnéticos, sempre reconhece, entre vários outros, o toque do seu magnetizador, que lhe é agradável. É um dos fenômenos que diferencia o hipnotismo do magnetismo. O paciente hipnotizado ouve todo mundo, sente o contato de todas as pessoas presentes e pode ser despertado por qualquer um. O paciente magnético, ao contrário, geralmente se isola do meio ambiente, fica surdo e cego quanto ao que não lhe venha do seu magnetizador. Em compensação, porém, as únicas sensações que ele percebe têm uma notável acuidade.
Parece que os passes realizaram uma espécie de regulagem, de uníssono vibratório entre o organismo do operador e o do paciente, como existe um entre dois diapasões que dão a mesma nota. Quando essa afinidade é estabelecida, o sonâmbulo, de olhos fechados, vê seu magnetizador, ou, mais exatamente, traduz em imagens visuais todas as sensações que dele provêm. Sente-o por seus gestos, que produzem movimento do ar, pelas emanações do odor da pele, pelo calor que dele se desprende. Avalia, assim, se ele está à direita ou à esquerda, na frente ou atrás, e todas essas sensações, associadas pelo hábito a imagens mentais, fazem com que o sonâmbulo traduza suas impressões em linguagem dos olhos. 47. Esta explicação ajusta-se perfeitamente às experiências em que o agente e o paciente estão na mesma sala, mas não se aplica ao caso de sugestões distantes. Início da nota do redator. 47. Janete, P.L. Automatismo e Psychologique, página 295. Fim da nota do redator. Quando um paciente foi magnetizado muitas vezes pelo mesmo operador, desenvolve-se uma relação de outra natureza, já que a transmissão de pensamento ocorre a grande distância e não existe qualquer impressão sensorial entre o experimentador e seu paciente. Aí está a verdadeira ação magnética. Ela pode ser comparada às ondas hertzianas que, como ela, se propagam à distância, sem condutor material, atravessando quase todos os obstáculos não metálicos. A transmissão de pensamento experimental exige, portanto, uma relação, e esta só se estabelece após um contato material ou prolongadas magnetizações. Nas experiências do Havre, quando era o Dr. Gilbert quem adormecia Leonie, o Sr. P. Janete não conseguia transmitir-lhe seu pensamento, mesmo que a tivesse adormecido antes muitas vezes e já tivesse conseguido fazer-lhe sugestões mentais. O magnetizador tem uma ação que lhe é própria, cria uma ligação invisível, mas bem real, entre ele e o paciente, cujo organismo regula segundo sua constituição fisiológica, segundo sua radiação dinâmica particular, de modo a criar, provavelmente, uma espécie de sincronismo vibratório entre os dois organismos. Conforme o Sr. Horowitz, 48, eis fatos incontestáveis que apoiam essa maneira de ver. Início da nota do redator. 48. Janete, P.L. Automatismo e Psychologique, página 506. Fim da nota do redator. Existem casos em que o magnetizado percebe a ação do magnetizador sem que seus sentidos possam adverti-lo da sua presença, distingue-lhe o toque entre vários outros, mesmo por intermédio de um corpo inerte, uma haste de madeira, por exemplo, que por si só não pode influenciá-lo. Por conseguinte, se o paciente distingue o toque do magnetizador tanto através de uma haste como diretamente, deve existir uma corrente molecular qualquer, inerente ao organismo do magnetizador e que lhe denota a presença, mais ou menos como uma corrente galvânica revela a presença de uma pilha por intermédio de um fio que nos toca. A objeção de que a maioria dos pacientes não sente nada não tem consistência, pois não sentimos nada com a corrente de uma pilha fraca, embora a bússola lhe indique nitidamente a presença, e quanto a uma corrente ainda mais fraca, como a de um telefone, nada se obtém empregando a mesma bússola. É necessário um instrumento bem mais sensível, um galvanômetro como o do Sr. Du Bois Reymond, para indicar-lhe a existência. Em segundo lugar, podem-se obter notáveis efeitos do ponto de vista terapêutico atuando sem contato e à revelia dos doentes, por exemplo, em crianças adormecidas. Existe, portanto, uma ação indutiva que ultrapassa a superfície do corpo do operador. Constatam-se igualmente, na ação magnética de diferentes pessoas, diferenças bem nítidas, sem que a influência moral possa explicá-las. Uma mão não atua como a outra, há, portanto, uma ação física e essa ação é especial para cada indivíduo. Enfim,
como os fatos nos obrigam a constatar a ação à distância, continua o Sr. Horowitz, 49, ou por magnetizações precedentes, creio que a ação mental não dará resultado. Início da nota do redator, 49. Janet, P.L. Automatisme Psychologique, página 333. Fim da nota do redator. Há fatos que parecem contrariar esse modo de ver. Obtiveram-se transmissões de pensamentos com pessoas que jamais tinham sido magnetizadas. Porém, examinando de perto esse fato, vê-se que, primeiro, o paciente sempre tinha sido prevenido, que sua atenção, sempre expectante, o punha num estado meio anormal, e que sempre, antes de obter um resultado qualquer, o operador era obrigado a concentrar bem seu pensamento, com a intenção de influenciar o paciente, o que quase equivalia a uma magnetização. Então, acredito que não exista sugestão mental sem relação magnética. Do ponto de vista espírita, eis aí uma constatação muito importante, porque, mesmo supondo-se que o médium seja um sonâmbulo acordado, é necessário, para que a transmissão de pensamento entre ele e um assistente seja possível, que uma relação magnética tenha sido previamente estabelecida, sem o que a sugestão mental não acontece. Precisa haver uma espécie de sono magnético para provocar o estado psíquico peculiar, que é o único favorável à recepção da onda mental. Logo definiremos esse estado. Em resumo, a relação magnética resulta seja: primeiro, de uma concentração da atenção do paciente, dirigida unicamente para o magnetizados, é o caso mais frequente. Segundo, de uma regulagem psíquica especial, em parte obtida pela própria concentração, mas principalmente provocada pelos processos de magnetização e apoiados por indicações involuntárias da atitude, da voz etc. do magnetizador, já é um caso menos frequente. Terceiro, de uma ação física individual. Quarto, de uma sugestão mental. Vejamos agora qual é o estado do paciente quando se produz a transmissão mental. O paciente, 50. Se há hoje um fato bem constatado, é o de que não existe sono magnético propriamente dito, mas uma série de estados sonambúlicos que se sucedem ou se substituem, acompanhando todas as modificações psicológicas do paciente. Conforme a intensidade da ação magnética, o estado psíquico do paciente pode passar por todos os níveis, indo da ideia profunda, isto é, da ausência completa de ideia, da anulação cerebral, ao máximo estado de excitação, denominado poliideia. Qual desses estados é mais favorável à transmissão do pensamento? Para sabê-lo, precisa-se compreender bem o que é a sugestão mental. Pode-se considerar esse fenômeno como uma espécie de audição, logo se compreenderá, então, como pode melhor produzir-se. Geralmente não se ouve por várias razões: quando se é surdo, quando há barulho demais, quando se está distraído. Apliquemos essas observações ao sono magnético, elas nos esclarecerão. 51. Início da nota do redator, 50. Janet, P.L. Automatisme Psychologique, página 397. 51. Resumimos aqui a discussão e as observações do Sr. Horowitz na sua obra La Suggestio Mentale, página 111 e seguintes. Fim da nota do redator. Fica-se surdo quanto a uma transmissão de pensamento quando se dorme tão profundamente que o cérebro não funciona mais. Como é que um paciente seria sensível a uma ação tão delicada como a do pensamento, já que não ouve a voz do seu magnetizador? Está surdo. Inútil gritar-lhe ao ouvido e, com mais razão ainda, cochichar-lhe à distância. A sugestão mental será então mais difícil no estado de ideia paralítica profunda do que no estado de vigília, e quem imagina que basta adormecer alguém profundamente para torná-lo sensível à ação mental, se engana completamente.
Em segundo lugar, continuando nossa comparação, não ouvimos uma voz fraca quando há barulho demais no aposento. Um paciente hipnotizado não ouvirá uma voz mental porque, não estando isolado, está à mercê de todo mundo, porque tem muitas sensações fortes e diferentes, porque sua atenção não está dirigida exclusivamente para o operador, em resumo, porque não há relação magnética. Enfim, não ouvimos quando estamos distraídos, ou, melhor dizendo, quando estamos ocupados com outra coisa, porque uma ação exclui a outra. Quem fala, escuta mal. Os sonhos do sonambulismo ativo, sendo mais vivos do que no estado normal, sendo quase sempre sonhos falados, opõem-se muito mais a uma percepção delicada do que o estado de vigília, mais móvel e mais variado nos seus fenômenos. Consequentemente, é inútil tentar a sugestão mental direta num sonâmbulo que conversa com vivacidade, ele não vos ouvirá. Sua atenção não é nula, como no hipnotizado, mas, o que é pior para a transmissão do pensamento, está dirigida para outro ponto. Então, apesar das aparências favoráveis, ele sempre pode ouvir seu magnetizador. O estado de poliideia fortemente ativa não se ajusta mais às experiências do que uma ideia paralítica. Quando, então, pode-se produzir a sugestão mental? É durante os estados intermediários. Geralmente os pacientes não passam bruscamente da ausência de pensamento a uma ideação ativa, detêm-se por algum tempo numa fase a que se deu o nome monoideísmo. Nesse estado, não estamos mais diante de uma paralisia completa do cérebro, este começa a funcionar e se concentra numa única ideia que, devido a isso, torna-se muito intensa, por ser a única dominante. O monoideísmo pode ser ativo ou passivo. Quando é ativo, aproxima-se da poliideia e não é favorável à transmissão do pensamento, ao passo que, quando é passivo, as ideias não podem nascer por si sós, elas precisam ser sugeridas, e, embora sejam bem vivas, não são aceitas com extrema facilidade. Nessa fase, a transmissão de pensamento é sempre possível, mas pode ser perturbada pela instabilidade mental do paciente. Deve-se, então, buscar um pouco mais embaixo para atingir o limite entre o estado aideico e o monoideísmo passivo. Como chegar a regular o sono sonambúlico para fechá-lo exatamente nesse nível? Eis os conselhos que o Sr. Horowitz dá a esse respeito. 52. Início da nota do redator. 52. Janet, P.L. Automatismo e Psychologique, página 116. Fim da nota do redator. Como regular um sonâmbulo? Eis aí a grande questão. Felizmente, não é mais difícil em hipnologia do que em telefonia. Só que, aqui como ali, é necessário que o instrumento seja regulável. Ora, há pacientes que não se deixam manejar quanto a isso. Tudo que se poderá fazer é utilizá-los para outra coisa, ou contentar-se com uma ação furtiva como se tem feito até agora. Mas também é preciso evitar os pacientes demasiado obedientes e já educados, pacientes à manivela. Em compensação, deve-se aprender a provocar o nível de sono desejado. As primeiras sessões devem ser destinadas unicamente a uma observação puramente passiva do que produziu vossa ação primitiva, para bem analisar a natureza do paciente. Aguardar, mesmo, algumas horas, se for necessário, para que o paciente desperte espontaneamente, a menos que ele peça para ser acordado o mais cedo. Nos pacientes eminentemente sensíveis ao sono, pois existem alguns com os quais podeis fazer todas as experiências físicas, mas não psíquicas, sempre obtereis duas fases principais, o sono profundo, que se dissipa aos poucos, e o sono lúcido, ou sonambulismo propriamente dito. Precisais de um estado intermediário. Não deixar o paciente despertar demais, retomando sua atividade espontânea, e não deixá-lo demasiadamente entorpecido, porque senão ele não vos ouvirá.
O melhor meio para obter essa gradação são os passes ditos magnéticos, longitudinais e transversais, porque geralmente a profundidade do sono aumenta com o número daqueles longitudinais e diminui com o número destes transversais. Fazendo, portanto, 2, 3, 4 passes diante do paciente, sem contato, obtendes um pouco mais ou um pouco menos de sono, e às vezes chega-se até a conseguir graduar à vontade as fases intermediárias que acabei de citar. Se a gradação não for possível com passes, será difícil obtê-la por qualquer outro meio. E deve-se evitar, sobretudo, empregar um método diferente para as diferentes fases, porque então cria-se uma associação ide-orgânica artificial, um mau hábito que desorganiza o paciente. Em resumo, vemos que a transmissão do pensamento entre um magnetizador e a pessoa sobre a qual atua necessita de condições numerosas, variadas e delicadas, que dependem ao mesmo tempo do operador, do paciente e da relação magnética. Se algum desses elementos vier a faltar, a sugestão mental não é mais possível, e assistem-se a esses insucessos que, durante tanto tempo, permitiram que se negasse a realidade desses fenômenos. Em contrapartida, porém, é bem possível que a transmissão mental ocorra em certo número de casos, quando as circunstâncias precedentes estão reunidas. Quando alguém se entrega a experiências espíritas em família, ou no meio em que os assistentes se conhecem bem, e há bastante tempo, o automatista pode perceber o pensamento, graças ao estado especial de semissonambulismo que constatamos, e dar respostas de que imediatamente se esquece. Nesse caso, é sua própria mente que responde, e na maioria das vezes o faz por conjecturas, quando se trata de um acontecimento desconhecido. Podemos dar alguns exemplos desses fatos. 53. Início da nota do redator. 53. Este exemplo, e os seguintes, foram extraídos do estudo do Sr. F. W. H. Meyer sobre a escrita automática, publicado em 1888 nos Proceedings da Sociedade de Pesquisas Psíquicas. É o único estudo sério até agora feito, mesmo que o autor emita hipóteses bem incontestáveis quanto à dualidade dos hemisférios cerebrais. Fim da nota do redator.